Boa noite para todos. Que Jesus nos abençoe, que os benfeitores espirituais possam, neste momento, envolver a todos, nos acolhendo nesse espaço bendito que é a casa de Kardec, de sorte que a nossa noite possa ser pródica no que remonta ao nosso aprendizado, mas também que nós possamos angariar os elementos que necessitamos para a cura das nossas doenças, como também fortalecimento íntimo, dinamizando cada vez mais a nossa fé, e o esclarecimento para que nós todos possamos encontrar aquele caminho que possa favorecer o nosso soerguimento, a nossa libertação espiritual. Sejam todos bem-vindos e também gostaríamos de abraçar aos nossos amigos da rede, amigo espírita, que nos acompanham nesse momento através da transmissão online, através da plataforma do YouTube, do Facebook, os amigos da FIAC que estão nos seus lares. Vamos contribuir de sorte para convidar pessoas para ingressarem no trabalho na Rede Amigo Espírita na conta do YouTube. E quando acessarem os vídeos, a gente pede que vocês compartilhem e positivam o evento para que esse ato possa favorecer nos empreendimentos da Rede Amigo Espírita. Estamos em busca de 1 milhão de amigos. Já passamos de 215 mil. Nós vamos chegar em breve lá com a ajuda de vocês. É gratuito. Compartilhem a ideia. Nós pedimos que vocês possam acabar de chegar. Tem espaço para todos. Fiquem à vontade. Nós estamos trabalhando com o Livro dos Espíritos, que é a obra básica da doutrina espírita. Livro esse que foi publicado em 1857, em França, por Allan Kardec. Dividido em 4 partes, é a obra básica da doutrina. Nós estamos trabalhando o capítulo 6º do livro, que é intitulado Vida Espiritual, especificamente no tópico Percepções, Sensações e Sofrimento dos Espíritos. Nas 2 últimas semanas, nós ficamos trabalhando em torno da questão 242. Como é que os espíritos têm conhecimento do passado? Esse conhecimento é ilimitado para eles? E aí nós discutimos em torno destas questões. Eu não vou ler a resposta, porque o nosso tempo hoje é exíguo, e já vamos entrar direto na questão 243, e vou ler também a 243A. Vamos lá. Kardec formula assim aos espíritos. Os espíritos conhecem o futuro? Resposta da espiritualidade benfeitora. Isto depende da perfeição deles. Muitas vezes, apenas o entreveem, mas nem sempre lhe é permitido revelá-lo. Quando o veem, o futuro lhes parece o presente. O espírito vê o futuro mais claramente à medida em que se aproxima de Deus. Após a morte, a alma vê e abarca num piscar de olhos suas migrações passadas. Mas não pode ver o que Deus lhe reserva. Para isso é preciso que esteja completamente integrada a Ele, depois de muitas existências. 243A. Os espíritos que alcançaram a perfeição absoluta têm conhecimento completo do futuro? Resposta. Completo não é bem o termo,
pois só Deus é soberano Senhor e ninguém o pode igualar. E ninguém o pode igualar. Então, rapidamente, para aqueles que estão acompanhando conosco, as questões 242 veio levantando os aspectos. Abre para mim, 129 é a página. Aspectos do passado. O passado se torna presente quando nos atemos a ele. Estão lembrados? E assim nós gravitamos em torno dessas questões. Nesta nova abertura de ciclo aqui para a gente, não, já tem aqui. Pode pôr um marcador aí para mim. O assunto agora versa o futuro. Então, a resposta vem dizer para nós que, da mesma maneira que quando lidamos com o passado, ele se torna presente, para os espíritos lidar com o futuro, o mesmo se faz presente. Futuro se torna presente quando buscamos avaliá-lo. A definir que o espírito, nós temos a capacidade de retroceder e de se projetar. Quando um médium vê o passado, ele vai acionar os mecanismos da chamada retrocognição. E quando ele vê o futuro, ele vai acionar os mecanismos da pré-cognição. É possível? É. Mas para isso, depende da condição evolutiva do espírito. Quanto a isso, fica muito patente para nós. E aí, para falar do passado, nós podemos discutir a nossa realidade agora. Nós não temos acesso ao passado de uma forma clara e detalhada. Aliás, essa semana eu ouvi uma pessoa que frequenta a FEAC dizendo que uma outra pessoa não estava muito satisfeita de vir aqui. Porque aqui ninguém diz para ela quem ela foi no passado e o que ela fez. Porque ela quer saber isso com detalhe. Ela pode se deparar com o passado dela aqui na FEAC? Pode ou não pode? Pode ou não pode? Depende do ponto de vista. Depende do ponto de vista. Porque se eu afirmar que nossa memória, ou que a nossa mente vive de um fenômeno chamado memória, nesse sentido, você pode ver o seu passado aqui na FEAC. Porque você vai ser esclarecida que todos os seus impulsos, tudo que brota da sua alma em nível de emoções ou de pensamentos, de aptidões, por exemplo, isso está demonstrando que você traz como um viajor do tempo que já conquistou muitas coisas. Aptidão não é dada, é conquistada. Quando ignorávamos, dizíamos assim, quando diante de um prodígio, uma criança, isso é um dom de Deus. Aí assim, que maravilha, Deus deu um dom. Então já de cara, nós já vamos dizer que não foi Deus que deu o dom. Porque o único dom que Deus nos dá é o da vida. Porque se Deus desse o dom pronto para aquela criança, e ele não dá para uma outra criança, significa que ele não é Deus, porque ele é caprichoso. Ele privilegia um em detrimento do outro. Então ele não é Deus, ele não é justo. E Deus é a justiça plena. Só para ficar por aí, certinho?
Então, aptidões, tendências, a índole, você traz porque você conquistou, você trabalhou. A virtude ou o vício é resultado do investimento da alma. Então, sobre esse ponto de vista, estudar o espiritismo, na verdade, é estudar a psicologia humana, da alma. Aliás, o significado de psicologia é o estudo da alma. Então, nós estamos aqui estamos aqui estudando na faculdade da alma, na faculdade do espírito. Então, a nossa conversa aqui é sobre o espírito. Então, estamos estudando o nosso passado. Por quê? Você ter acesso a essas novidades sobre a relação com os espíritos, através da mediunidade, ter informações quanto ao que existe no mundo espiritual, de onde você veio e para onde você vai. Tomara que demore um pouquinho, não é assim? Tem gente que está querendo ir rápido. Mas você vai voltar para o lugar que tu veio. Como que é lá? Como é que funciona? Só o Espiritismo vai te oferecer essas informações, certo? Mas, contudo, todavia, porém, nada obstante, essas informações, elas nos são concedidas não para apenas nos deixar vaidosos por tê-las, mas as injunções do mundo espiritual trazem consequências de foro imortalista. Ou seja, você não vai morrer. Você vai dar prosseguimento à sua caminhada. E neste prosseguimento, você continuará então a desenvolver os seus potenciais. Endireitar as veredas, como afirmava João Batista. Arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Aí o místico está assim, está chegando a hora. Que hora é essa? O mundo vai acabar. Não, está chegando o reino dos céus. O reino dos céus é estado de alma. O reino do céu é conquista espiritual, conquista sua, íntima. E quando se conquista, se rejubila por isso. Você vai se sentir feliz, porque você vai perceber que virtudes te valoriza mais e te liberta, diferentemente do que até então a gente conhece e investiu, que nos trancafiou, que nos obliterou, que nos conspurcou e que nos traz dores, decepções. É diferente. A escolha indevida, ou melhor, o descobrir que a escolha foi indevida, porque ninguém escolhe para errar, isso é um ponto importante para a gente verificar. Ninguém escolhe para errar. Ninguém tropeça para cair, no dizer de Paulo na sua epístola aos Romanos. A gente tropeça porque andou. E o tropeço, ele vem em função de caminhar sem prestar atenção no caminho. Nas injunções, nos perigos, nos degraus, nos espinhos, nas pedras, no terreno escorregadio. Se não observar, estará sujeitos a quedar, a tropeçar. E este descuido se dá por ignorância, vou chamar imaturidade. Eu desconheço, certo? Como também o tropeço pode se dar por arrogância, a indolência. Então nós temos aqui dois movimentos. O que não sabe tropeça, porque ele vai tropeçar porque fez e vai ver as consequências do que fez, como o tropeço que acontece por descobrir que não ouvistes a intuição, a voz da consciência, que dizia assim,
não passa dos 80. Aí o indivíduo acelerou. Ele foi a 140, não conseguiu fazer a curva, perdeu a direção, né? Capotou, desencarnou. Aonde eu estou? Não estou mais no mundo dos homens. Ele vai descobrir isso. O que vai acontecer após essa descoberta? Ele vai conseguir retornar no passado para modificar, para fazer diferente? Ninguém pode voltar no passado para fazer diferente. Mas ele terá que olhar para frente, porque é o que resta. Mas os meus, a minha vida. Aí vem a passionalidade, aí vem a emoção, aí vem o apego. O que será de minha filha? O que será da minha sogra? O que será de meu sogro? Do meu vizinho? Vocês pensam assim? Será? Não, vai pensar. O que será dos meus amores? Hein? Nós ouvimos no atendimento fraterno uma mãe dizer: eu estou preocupadíssima, porque o que será de meu filho se eu morrer? Eu olhei para ela e falei assim: é um coração de mãe. E para coração de mãe não tem razão. Nós temos que nos curvar ao sentimento da mãe. Eu vou falar isso porque tem muitas mães presentes. Eu não vou comprar briga com vocês. Mas o que vai acontecer quando a mamãe morrer? O garoto continua. É óbvio que eu não estou aqui dizendo que não tem que cuidar, não tem que se planejar. Não estou falando sobre irreverência, indiferença, nada disso. Eu estou sendo objetivo na fala. Porque quando acontece, não tem o que fazer. Vocês sabem que tem espíritos que desencarnam e ficam presos no passado? A mãe, por exemplo, que ela se julga ainda na condição de mãe. Então ela continua tendo que levar a toalha para o filhinho. E olha que o filhinho ainda já tem 72 anos. E até hoje ela leva a toalhinha para ele na porta do banheiro. Porque ele esquece, coitado. O que vai acontecer? Alguém vai ter que se despertar. Por mais que seja primo do alemão Alzheimer, ele vai ter que se despertar, porque não terá mamãe para levar a toalhinha mais, para levar a toalha para quando for se banhar. Então o filho vai ter que aprender a caminhar. Ninguém toma um remédio para o outro. Ninguém vai tirar a dor do outro, no sentido de tirar a experiência do outro. Então nós precisamos de fazer uma reconfiguração, uma ressignificação da vida, para que nós possamos penetrar num território no qual vamos nos sentir mais seguros, com os pés firmes. Porque a vida está o tempo todo sinalizando para que nós observemos para o futuro, para olhar para o futuro. Agora, observemos bem. Se você vier aqui para querer saber quem tu foi no passado, no seu sentido de personalidade, em que país vivestes, se sua mãe hoje foi sua filha ontem, não é? Ou se o seu filho hoje foi seu marido, aqui na FEAC vocês não vão ter estas informações. Por quê? Porque é desnecessária. E a FEAC é uma casa que estuda as obras que foram codificadas por Allan Kardec. Nós estamos pelejando para que a teoria espírita não continue esquecida.
Nós estamos tentando nos aproximar de um espiritismo essencial que possa apresentar para nós um caminho no qual vamos nos tornar autômatos, ou não. Vamos ter autonomia. Deixa eu ajustar, porque você não pode interpretar que vamos ser guiados. Nós vamos ter autonomia. Vamos nos livrar de peias. Vamos deixar de misticismo. Não verificar a doutrina espírita como uma tenda de milagres. Ou o centro espírita, um lugar aonde as coisas se resolvem num toque de maravilhas. Uma vara de condão. Nós estamos aqui, cada um com o seu drama, com a sua dificuldade, com todo o direito, que é inalienável de pedir ajuda, inclusive espiritual. Pedir o recurso do passe magnético, porque eu estou fragilizado. E a ciência mesmeriana, do fluido, da transmissão ou da transfusão de energia, ela é um fato, e ela é gratuita, e ela é amorosa. E foi Jesus que apresenta-a para nós de uma forma transcendente. E ela vem sendo aplicada desde os tempos imemoriais. É direito você pedir a cura da tua doença? É lógico. Isso faz parte da engrenagem para que você possa continuar na direção do futuro. Nós temos que cuidar do corpo. Nós temos que tratar da saúde. Como também estamos aqui para procurar soluções para equações intricadas que estamos lidando com elas no dia a dia, nos relacionamentos ou nos dramas conflituosos que campeiam na nossa intimidade, os medos, as inseguranças, as depressões, as obsessões. Observem, estamos aqui apenas no introito. Detalhamento do passado vai atender vaidades. Não nos interessa. Embora quando se caminha muito, muitas vezes nós podemos lidar com o passado de uma forma detalhada. Mas quando isso acontece, já não estamos interessados nesse passado. As informações podem apresentar-se de uma forma a amarrar fatos, definir projetos. Nós atendemos espíritos em reuniões mediúnicas e muitas vezes vamos nos deparar com aqueles que foram comparsas de experiências que vivemos nos séculos passados, ou, em tese, vítimas, quando algozes nos tornamos, tirando esperanças, oportunidades. Alguns desses espíritos podem nos encontrar nessa jornada atual, num determinado ponto da nossa história, da nossa idade, e ali se instaurar um vínculo obsessivo, porque chegou o momento de nos deparar com este passado. Quando utilizamos do poder, da incúria, da arrogância para levar pessoas ao sofrimento. Muitos dramas da atualidade, na verdade, se configuram por estas relações que antes eram afins e se tornaram antipáticas. Exatamente pelo descuido, pela irresponsabilidade nossa, por nos acharmos donos do universo. Somos possuidores de pessoas. Temos o direito de definir o que elas fazem, o que elas vão deixar de fazer. São as nossas opções. E elas podem estar realmente justificando o porquê que a vida está te travando. Por que as coisas não se desenvolvem? Por quê? Por quê que as opções daqueles que caminham conosco vão sempre na contramão do que a gente cria como expectativas? São pontos. Por que os pesadelos? Por que as aflições? Por que as influências tão complexas que me induzem até a pensar no autocídio?
tirar a própria vida? Ou ter o ímpeto, quem sabe, de se atirar novamente para obstaculizar a vida do semelhante? Por que o indivíduo pratica um estupro? Por que o indivíduo tem ímpetos na calada da noite de atitudes que ele mesmo se julga envergonhado, com o escrúpulo atingido? Por que esses dramas? É o passado que se faz presente. Para que nós soframos? De forma alguma. Mas para que nós possamos olhar para o passado com o objetivo de prever o futuro. Porque o que nos interessa no que remonta ao futuro é investir para que o futuro seja diferente do que está sendo o nosso presente. O que está acontecendo conosco agora, sendo fruto do passado, é uma questão de coerência, é uma questão de ajuste, é uma questão de inteligência, nós trabalharmos de forma que o futuro possa ser diferente. Fiz-me claro? Os espíritos podem ver o futuro? Vai depender da perfeição deles. Espírito atrasado não vai conseguir ver o futuro. Por quê? Ele está chafurdado. Ele está chafurdado nos dramas. Ele não consegue olhar à frente. Ele está assim, meu Deus, como é que eu vou me livrar disso? Captou aí? Muitas vezes apenas o entreveem, mas nem sempre lhes é permitido revelá-lo. Há espíritos que podem ver o futuro de uma forma mais ampla? Sim, dependendo da sua condição. Mas, quanto mais se abre o futuro, maior o desafio para que os espíritos possam se calarem. Porque trazer o futuro para o presente é um grande desafio. E nem sempre nós estamos preparados para tal. Quer um exemplo? Imaginem um espírito se materializar aqui agora, pegar o tablet da Sonia emprestado e pegar a ficha de um por um, de cada um de nós, e começar a ler, não é? Como que foi o nosso planejamento reencarnatório. Vocês sabiam que quando vocês vieram, todos nós chegamos aqui com um plano, com metas, com ciclos, com oportunidades? Vocês já imaginaram um espírito amigo chegar aqui e falar assim, olha, você já atingiu essa idade, né? Chegou aí nos 28, tá bom? Melhor, pô, aperta mais o carro, você está com 48. Olha para você ver. Você sabe qual que é a sua previsão? O que mais ou menos ficou combinado? Aí, de repente, ele vira e fala assim, o planejamento é você viver até os 55. Como é que seria a sua reação? Com 48 anos, sabendo que vai viver até os 55. Hein? Agora, o que é pior? Vou complicar. Você está com 60 anos. A sua previsão é viver mais ou menos, porque não tem data fixa, viver mais ou menos até os 80. Você atingiu 60. Olha, de tudo que você se planejou para realizar, você cumpriu apenas 25%. Como seria a nossa reação diante desse resultado? Você está com 60, hein? Olha. Você vai até 80. Com 60, você só cumpriu 25% do que você poderia ter cumprido até agora. Eu não estou falando do total, não. Porque do total o indivíduo vai fazer, eu tenho mais 20, eu vou correr atrás e vou colocar tudo em dia. Não é assim que funciona. Ou seja,
revelar o passado não é muito interessante. Porque, por certo, nós vamos nos decepcionar. Por uma razão muito simples. Por uma razão muito simples. Se você quiser fazer essa conta. Na atual conjuntura, olha para você ver que agora eu não vou agir de misericórdia. Na atual conjuntura, nesse momento tão complexo que vivemos na sociedade, você tem conseguido cumprir pelo menos 80% do que você planeja a cada dia? Seja sincero, não comigo, porque ninguém vai responder. Você tem que ser honesto com você mesmo. Você consegue? Olha, nós temos que achar, viu? Porque está complicado. Vai começar pelo seguinte fato. Quem está reencarnado há mais tempo, como eu, a turma mais velha, vamos pensar. A turma mais velha vai entender o que eu estou dizendo. Lá atrás, você se programava para fazer alguma coisa. Né? Aí você fala assim, não, vou fazer isso até 9 horas, 9 horas eu faço isso, 10 horas eu faço aquilo. Aí vocês lembram como é que era a cadência do samba? Hein? Ia tudo certinho, que beleza. Chegava lá pelas 6 horas, agora já está na hora da oração, porque meu dia foi vitorioso, numa paz, numa harmonia. Isso lá para a década de 60. Né? Como é que eu... Agora, qual que é o sentimento que nós temos na atualidade? Olha, o Divaldo Franco, certa feita, me falou uma frase que ela é extraordinária. Eu comentei alguma coisa com ele falou assim, Carlos Alberto, o irmão tempo não tem sido generoso conosco. E é verdade, o irmão tempo, eles têm sido um grande algoz. Porque você olha para o relógio, meu Deus, como corre. E aquilo tudo que você tinha programado, geralmente a sensação é que sempre fica alguma coisa para depois. Inclusive a gente escuta aqueles discursos assim, o meu dia estava precisando se tornar um dia de 36 horas, porque não é possível. Olha, eu tenho inclusive, Carlos Alberto, dormido até menos. Não é? E a rotina, o negócio está apertado de tal forma. Então você imagina isso, se esta sensação num dia, ela vai se multiplicando na semana, no mês, no ano, e a gente atinge uma determinada idade, ou a gente chega no mundo espiritual pós a desencarnação, não é no desdobramento não, de noite não, é pós a desencarnação. O que vai acontecer com cada um de nós? A desencarnação é futuro, tá bom, Cláudia? E tomara que demore muito, né? Porque você tem filho para criar. Né? Tá aí uma mãe que tem filho. Porque tem mãe que não tem filho, só pôs no mundo. Mas tem mãe que realmente é educadora, se compromete. Aí eu estou falando do futuro. Mas quando você atingir esse ponto que é o seu futuro, porque você vai desencarnar, ou alguém aqui quer ficar para semente? Pois é. Então se prepare porque está a caminho. Vamos desencarnar e vai chegar muito mais rápido do que se pensa. Quantos anos que a senhora tem? Não conte. Eu sou algoz. Quando você tinha 18 anos, hein, Igor? Você lembra? Tá aí, barbudo, pai de família, né? Já é pai. Né, Igor? Você tinha 18 anos. Você conseguia dimensionar o que você estaria fazendo? Como seria essa dinâmica de vida agora que você tem 35? Quebrei o galho dele, hein? 35. Certa feita eu ouvi de um ancião, quando ele estava alguns dias antes da desencarnação, com quase 100 anos. Ele falou assim, meu filho, o meu corpo praticamente só responde para as coisas básicas.
Ele estava imóvel na cama. Mas a minha mente, eu sinto-a como se eu tivesse os mesmos 18 anos que quando eu era criança eu sonhava em atingir. Engraçado como é que é a vida. Aí eu disse para ele, extraordinário é a sua aquisição, porque você está desencarnando bem. Por uma razão muito simples. A sua mente é uma mente que se sente jovem. Significa que você investiu na sua mente a vida toda. Você fez com que ela se desenvolvesse, memorizasse, raciocinasse, que a sua mente te conduzisse no seu sentido de te colocar com 100 anos de idade lúcido. Vamos abrir mão das doenças naturais que podem impedir, que são fatores de ordem de aprendizado para cada um. Mas eu quero dizer o seguinte, que enquanto você investir, você será bem-aventurado para que a sua mente te dê condição de raciocinar. É óbvio que esse raciocínio, e esses que vai emular sentimentos, vai te colocar na seguinte condição, de reconhecer os seus limites, inclusive físicos. É óbvio que você não vai ter a desenvoltura com 60 anos que você tinha com 15 anos de idade, básico. Então, nós temos que reconhecer isso. Mas se você não usa a sua mente, por exemplo, para memorizar, como eu falei, leia. O Divaldo falou uma frase essa semana que eu achei extraordinária. Ele disse assim, que ele tem um amigo, que o amigo é uma agenda ambulante. Porque você pergunta assim, qual que é o telefone de fulano? Ele, tá. Qual que é telefone de Beltrano? Ele, tá. A resposta é assim, automática. Qual que é a idade? Que ano que nasceu? O indivíduo responde rapidinho. Aí o Divaldo diz assim, olha, no meu caso eu não me interesso em memorizar telefone de ninguém. Porque existe um equipamento eletrônico que faz isso para mim. Agora, eu não me curvo ao equipamento eletrônico no que remonta à minha responsabilidade de memorizar, por exemplo, os textos que eu trabalho em doutrina espírita. Então, a minha energia mental ela é canalizada para um outro nível de memorização. Porque memorizar, você precisa de memorizar sempre. Mas você não pode ficar escravo da sua memória. Porque a partir do momento que você memoriza, no dia a dia, você começa a repetir um ato. Esse ato se torna um hábito. Daqui a pouco ele está automatizado. Certinho? E aí você passa a fazer um ato consciente, ele se torna uma repetição inconsciente. O que a gente pode aqui rapidinho chamar de instinto. Reflexo automatizado. Ok? Então você sai daqui, você automaticamente sabe o caminho de volta para sua casa. Está memorizado, não está? Nesse caso é bom de vez em quando você mudar de caminho. Você vai por essa rua, amanhã você vai pela outra. Você faz desse jeito, começa a tentar fazer do outro. Quer ver como que nós somos acomodados e nós vamos envelhecendo facilmente? Vocês já observaram que tem uma turma que vem aqui para a reunião da FEA, que eu nem vou olhar para vocês, que só senta no mesmo lugar? Eu vou apontar para ela, porque é a tarefa dela, né? Porque para lá eu não posso fazer isso, porque eu serei deselegante. Nossa Senhora, eu olhei para você. Mas só senta no mesmo lugar. Gente, não tem problema não, o preço é o mesmo, é 0,800, tá? Vocês fiquem aonde vocês se sentem melhor. Mas por que tu só senta no mesmo lugar? Significa que você está acomodado nas suas escolhas. É muito mais fácil você seguir o que está instintivo, ou o que está instituído pela lei, que é a sua lei. A lei divina está escrita onde? Pergunta Kardec. Questão 621 do Livro dos Espíritos. Onde está escrita a lei de Deus? Decorou, hein, Rodrigo? Essa. Toda reunião o expositor fala, se você não decorar também, né, Rodrigo? A lei de Deus, ela não está no Corão, não está na Bíblia.
A lei de Deus não está no livro dos Espíritos, não está no Evangelho. A lei de Deus está esculpida na tua consciência. A lei de Deus para a planta é se movimentar em busca da luz, da sua transmutação psíquica, como nos animais, e etc, etc, etc. A lei de Deus já está nos apontando para que nós não nos prendamos no que está automatizado, no cuidar, na questão do alimento, conservação, a questão da reprodução, do cuidado. Não é só isso. A lei de Deus está dizendo assim, conviva. A lei de Deus está dizendo aqui agora, a partir de um toque, que foi dado aqui, por exemplo, sobre a memória, que eu estou sendo um papagaio aqui para repetir, o que os Espíritos estão definindo para ser falado. Talvez você não tinha pensado que é melhor mudar de caminho de vez em quando. Tinha. Então, se você está ouvindo isto pela primeira vez, vou pegar só esse exemplo. Significa que uma luz, que é a misericórdia do Senhor, está nos visitando. Porque você saiu de casa e disse assim, Senhor, hoje tem reunião na FEAC. Senhor, me abençoe. Senhor, a minha vida, por favor, eu vou na FEAC hoje. Aí você veio na FEAC. Aí você chegou aqui, foi muito bem acolhido, graças a Deus, né? Cadeirinha está limpinha, os amigos sorrindo, a aguinha está geladinha, o ventilador está ligado e nem precisava, porque está fazendo frio em Belo Horizonte. Eu sei que tem gente que está até incomodado por causa do ventilador, mas assim, são ossos do ofício, né? Ou a cadeirinha, essa cadeira hoje está suja, ou eu estou com um pouquinho de dor no ciático, sabe? Tem aquelas coisinhas. Mas você pediu, Senhor, me abençoe. Você sabe o que pode ser essa bênção que tu recebeu? Na verdade, foi exatamente o que eu acabei de falar para você. Muda. Sai da rotina. Porque o relógio, os ponteiros, estão caminhando. Porque eu sou da época do cuco. Né? Eu sou da época do carrilhão, viu, gente? Eu não sou da época agora dos relógios eletrônicos, não. Aliás, eu tive a oportunidade nessa encarnação ter trabalhado como relojoeiro. Ontem eu estava lembrando disso. Lupa, pinça, cuidando daqueles parafusinhos desse tamanho. Você sabe que geralmente a profissão, inclusive, fala do nosso passado e aponta para o nosso futuro. Na época eu tive que treinar bastante a paciência. Porque a paciência é a ciência da paz. Se eu não aprendesse a usar a pinça e a lupa para cuidar daquele equipamento desse tamanhozinho, eu não teria a oportunidade de trabalhar o meu equilíbrio naquele momento. Ou se eu tenho que usar a vassoura, se eu tenho que usar enxó, um martelo, a agulha do tricô, não é? Se eu tenho que usar a panela, o tempero, o ingrediente, o fogão, aonde eu estou operando, o Senhor da vida está me colocando para que eu possa ter os elementos necessários e me preparar para o futuro. Pegaram lá? Chegamos lá, Soni? Então, é necessário que a gente possa entender que, no nosso nível evolutivo, o futuro que nos interessa, ele é um futuro que possa ser projetado a partir das nossas perspectivas de vida, mas que, acima de tudo, essas perspectivas possam nos garantir uma certa segurança emocional, psicológica e espiritual. Não adianta você ficar preocupado apenas com a bolsa, com a poupança, com a aposentadoria. Não adianta, porque esta preparação, embora seja nos vinculando nos planos da prudência, ela não é suficiente para te dar
a garantia psicológica para você enfrentar essa destinação que está sendo colocada para nós. Você é um viajor do tempo. Você está caminhando na direção das estrelas. Esse mundo aqui agora, ele é lusco-fusco. A vida, para quem já atingiu os 60, os 70 e os 80, os 90, talvez tenhamos pessoas até com 100 anos acompanhando na internet, vocês todos podem dizer, de sã consciência, que voou, que passou tudo muito rápido. E o que resta? Quando jovens queremos movimentar, queremos ser aplaudidos, admiração, a inserção social, empresarial, econômica, profissional, nós queremos entrar no mundo e sermos vitoriosos no mundo. E é muito interessante tudo isso. Por quê? Nós vivemos num mundo em que o que tem valor, na verdade, são as posses que são transitórias. Pouco se discute e enaltece as posses espirituais. Por uma razão muito simples. Porque ignoramos, nós desconhecemos, na verdade, que posses são essas. Porque até hoje as religiões propõem que a gente associe posses espirituais com as posses materiais. E, na verdade, não tem a ver. As posses espirituais, elas estão dentro de você. Você tem que trabalhar com elas. O Evangelho abre para nós um portal tão extraordinário, tão magnífico, que no dizer de alguns poetas é uma terra encantada, porém desconhecida. Sabe que terra é essa? É a terra do seu coração, que você desconhece. E muitas vezes nós nos arvoramos de querer dominar a terra do outro, conquistá-la. A gente não conquista pessoas. Faz de namorico. Quanto mais conquista, mais o ego se insufla, não é assim? A gente quer penetrar nos territórios. Quanto mais desconhecidos, quanto mais desafiadores, mais se investe. E, na verdade, a gente não percebe que a conquista não é do outro. Não é conquistar o outro. Porque você não conquista o outro, isso é um engano. Na verdade, você pode estabelecer um nível de vínculo, porque os ideais se aproximam. Há uma conjugação daquilo que se quer trabalhar. E quando existe um magnetismo que estabelece os planos das emoções, dos sentimentos, aí nos enamoramos. E aí o vulcão entra em erupção. E aí julgamos que conquistamos os territórios mais desconhecidos dos altiplanos siderais. Aí se caminha nessa história até que alguém resolve mudar de planos, de ideais. Mudou de plano, mudou de ideal, naturalmente já vai rompendo aquilo que julgávamos serem laços indestrutíveis. Marido e mulher. Ela é minha mulher. Ele é meu homem. Não é assim que se fala? Nós julgamos que a mulher é nossa. Porque nós tomamos posse dela. Colocou aliança. A nega é minha, ninguém tasca, eu vi primeiro. Eu gosto desse samba, da década de 70. A nega é minha e ninguém tasca, eu vi primeiro. Porque se alguém... tasca, olha pra você ver. Olha o hit dos anos 70, tasca. Vocês que são mais antigos, porque eu sou novo. O que é tasca? Para aquela época devia ser piscar, né, olhar. Hoje em dia, meu Deus, o que é tasca? É melhor mudar de assunto, porque se perdeu o respeito, perdeu-se valores.
Porque nós esquecemos dele. Porque quando você perde, você pode achar de novo. Não pode? Nós deixamos de lado o respeito, a ordem. E por isso que nos vinculamos nos territórios que nos deixam em condições muito complicadas. E aí a gente não consegue nem olhar para o passado e muito menos para o futuro. Por quê? O nosso presente se torna uma grande bagunça. Desorganização total e restrita. Para se ver futuro, observem o que a gente quer dizer. Nós temos que parar para reconhecer o presente. Quais são as nossas responsabilidades? A partir de onde que tu tem que se movimentar? O indivíduo quer ser bem-sucedido materialmente, mas ele não admite a condição atual. Então ele vai partir de onde? Do quê? Qual é a referência dele? Não, ele já quer ser o homem mais bem-sucedido da sociedade. Mas é como se isso acontecesse dando um salto mágico para conquistas do irrealizável. Aí se confunde, Igor. Sonho, que é um direito de todos, sonhar. John Lennon afirmava que o homem que não sonha está morto. Nós temos que sonhar. A outra coisa é delírio. Sonhar, a gente sonha em cima do que nos dá uma base para se especular, para se imaginar. Agora, delírio é permitir que a alma viaje para territórios que ela não vai encontrar absolutamente nada. Captaram o que nós queremos dizer? Eu costumo brincar dizendo, sonhar em ganhar na Mega Sena não é sonho, é delírio. Vocês estão de acordo? É um delírio. Você conhece alguém que ganhou na Mega Sena? Na Casa Aberta, sempre tem. Há controvérsias. Mas eu pergunto para vocês, quantas milhões de pessoas jogam para que uma miçanga lá no palheiro, né? Uma agulha no palheiro, seja encontrada? Agora eu pergunto para vocês, se você ganhar na Mega Sena, Mega, né, no final do ano, da virada, que dá não sei quantos milhões, eu pergunto para vocês, o que vocês vão fazer com tanto dinheiro? Nós temos, eu estou falando dentro de um conceito de alguém que está acostumado a viver com gente com dificuldades financeiras, porque eu moro no Brasil. Porque aqui no Brasil, eu não sei se é assim nos outros países, aqui pouquinhos são milionários. E a grande maioria luta e luta e luta, cada um com o seu desafio, mas a luta é muito intensa, então eu tenho que falar a partir da minha convivência, certinho? Nicolau, se você ganhar 200 milhões na Mega Sena, o que será de tua vida? Me diga. Você consegue dimensionar isso? Aí quando o indivíduo vai julgar, né? Aí ele começa a planejar. Tanto eu vou dar para minha mãe, tanto eu vou dar. Aí ele sai distribuindo. Vocês sabem que tem gente que fala assim para nós, Casa Alberto, se eu ganhar na Mega Sena, 10% é para FEAC. Eu olho para ele, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Vai ser mentiroso assim aqui no quinto dos umbrais, porque na hora que ganhar, é perna para quem te tem. Ou se ganhar, eu vou querer 5% de 200 milhões para a FEAC, o que eu vou fazer com esse dinheiro? Vai distribuir para os pobres, para as instituições de caridade. Gente, com o pouco que nós temos, o que nós temos feito para ajudar o semelhante? Se com um pouco a gente não faz quase nada, imagine com muito. Emmanuel tem um texto intitulado Administração. Nós temos que dar conta da nossa administração. E a nossa administração, geralmente nós desvalorizamos as oportunidades. A gente sempre acha que não tem o suficiente. Por quê? Nós estabelecemos, muitas vezes, uma realidade que é puro delírio.
E ela se materializa nas questões práticas. E eu pergunto para vocês se eu estou viajando demais na maionese. Eu pergunto para vocês, como que é administrar um cartão de crédito? Na nossa área profissional, eu dialogo com muitas pessoas, e é muito mais comum do que eu imaginava. Essa dificuldade que as pessoas têm com um cartão de crédito. Eu escuto isso constantemente. Eu não tenho cartão de crédito, porque se eu tiver, eu gasto mais do que eu posso. Aí eu fico assim, eu olho para o cartãozinho de crédito e fico assim, meu Deus, isso aqui tem alguma coisa de diferente. Aí, como a gente tem um pouquinho de medianidade, aí eu pego no cartão de crédito e fico assim, fecho os olhos para observar qual que é a carga magnética que possa criar um conflito no psiquismo. Olha, muitos cartões de crédito já passaram na minha mão. Nenhum deles abalou a minha estrutura psíquica. No sentido de que eu posso concluir que o cartão de crédito é como o dinheiro. Ele não tem vida. Aqui não tem nenhuma energia que faz com que as pessoas vão para o shopping. Porque, aliás, o shopping é um lugar virtual que o sistema materialista criou para suprir as nossas deficiências de convivência numa cidade bonita e iluminada. Então nós vamos para o shopping center, na verdade, para viajar num delírio que, na verdade, demonstra o tempo todo como nós somos materialistas e apegados a uma série de coisas que não nos trazem felicidade. Só nos complicam. Passa-se horas e horas olhando para vitrines, para manequins, e fica assim, meu Deus, já gastei tudo que eu posso. Mas lá parcela em 10 vezes sem juros. E a gente está gastando mais do que pode? Ou quem sabe a nossa reflexão é, nós não estamos gastando mais do que precisamos. Esta é a discussão moral. Captaram? A discussão aqui tem que ser de mais profundidade. Porque muitas vezes é complicado. E tem muita gente sofrendo porque não vai na causa do problema. Fica tomando tamancada no efeito. Aí sai de uma dívida, entra em outra, e daqui a pouco está pegando dinheiro emprestado, com esses juros absurdos, daqui a pouco está completamente falido. Simplesmente porque existe uma névoa, uma ilusão que é sustentada pelo interesse pessoal. Vocês, na questão 821, 901 e etc., do Livro dos Espíritos, nós vamos verificar com Kardec que o mal, a chaga de todos os distúrbios, transtornos que nós temos, essa chaga, ela foi instaurada e ela continua sendo mantida pelo nosso egoísmo, pela nossa vaidade e pelo nosso orgulho. No Livro dos Espíritos, nós nos deleitamos com expressões como: o homem mais rico na terra é aquele que precisa menos. Observemos, que extraordinário. Quem tem uma vida simples, regada pelo diapasão da prudência, do equilíbrio, sabe do que eu estou dizendo. Pode não ter, talvez o que queria, mas se contenta com o que pode. Desejar, sonhar, como eu disse, faz parte da engrenagem. Todos nós somos livres para isso. Tem uma amiga hoje que me disse assim, ela está nos ouvindo agora, não vou entregar o nome dela não, seria antiético. Ela falou assim para mim: ô Carlos Alberto, minha mediunidade está ficando tão ostensiva, mas tão ostensiva, que tem momentos aqui em casa que eu deito,
Aí eu não preciso nem de fechar os olhos, eu já sinto os espíritos circunvolvendo a minha cama. E muitas vezes são entidades tão bondosas, estendem as mãos e falam para mim, vamos. Aí eu já sei que é para viver experiências espirituais. Carlos Alberto, como é extraordinário. Hoje, por exemplo, ela me contou que ontem os espíritos levaram para que ela passeasse nos céus da Irlanda. E ela viu tantas paisagens maravilhosas, e ela voltou emocionada, exultante, e acordou em paz. Ela, quando deitou, estava cansada, com as pernas trêmulas. Ela estava se sentindo desenergizada. E ela voltou feliz, emocionada pelas paisagens, e muito contente, porque estava novinha em folha. Ela me contou essa história. Aí o mineiro não perde trem. Eu falei assim, olha, para você ver que o espiritismo é bom demais. Primeiro que a gente viaja 0800. Você foi para a Irlanda, olha que barato. E segundo que você não tem que ir para o SUS. E muito menos pagar caro num remédio. Porque além de viajar gratuitamente pela Europa, você volta rejuvenescida, medicada. Meu Deus, Jesus é demais. E foi ele quem disse. Foi ele quem prometeu que chegaria um tempo que a mensagem dele seria relembrada. Porque naquele período, quando Jesus esteve aqui, ele não podia dizer tudo. Porque, inclusive, na época nem tinha shopping center. Ele não podia falar tudo, porque na época não tínhamos academias, educadoras. Naquele período não tínhamos os recursos para refletir sobre a ciência que nos auxilia hoje, nesse contributo extraordinário da tecnologia e dos avanços, para que a gente pudesse chegar na conclusão de que estamos atingindo o ápice da evolução. Nunca o homem conseguiu tanto quanto conseguiu agora. Mas nesse tempo de tantas conquistas, o futuro que foi predito lá atrás, ele também se apresenta para nós a definir que não se pode servir a dois senhores. Não servir a Deus e a Mamon. Foi Jesus quem afirmou. Porque se for servir a dois senhores, por certo, vai desagradar aos dois. Então, escolha o Senhor que queres servir. Porque essa escolha é que, na verdade, vai te trazer bem-estar ou, na verdade, vai te trazer conflito. Quando você quer servir a dois senhores, você vai desagradar aos dois e vai se sentir completamente ineficiente para servi-los. Você vai se sentir seguro, porque você não vai ter constância com eles. Hoje, César. Amanhã, Jesus. Amanhã, Jesus. Depois da manhã, César. Roma é o nosso ambiente. O reino dos céus nos conclama. Que dicotomia, que paradoxo. Jesus disse que era necessário que tudo isso acontecesse, porque Ele é o Senhor dos senhores. Jesus é o referencial da nossa evolução. E Jesus foi o médium que transcendeu todas as mediunidades, porque Ele amava. Ou seja, amava, portanto, evangelizava. Porque o amor é a terapêutica que evangeliza. O amor é o plano científico que auxilia quem ama, como também beneficia quem é amado. Essa terapêutica, como um processo metodológico, filosófico, propõe para que nós possamos viver em sociedade, mas sem ser escravo dela. Quem sabe, falar em sociedade, possamos lembrar, para ficar numa dinâmica bem humana, de Raul Seixas, quando ele escreveu, junto com Paulo Coelho, a música da Sociedade Alternativa. A Sociedade Alternativa, obviamente, que era um grito que o mundo dava através dos jovens na década de 60 e 70, procurando desbravar aqueles cárceres que foram implementados na própria história do mundo.
Mas o grito foi tão rebelde que todos aqueles que gritavam até hoje sofrem por terem gritado. Desequilibrados muitos, ou vivendo situações complexas pelos próprios efeitos que as ações empreendem. A evolução, as conquistas humanas, elas prescindem de revoluções sociais. Porque a rebeldia, observem o que eu vou dizer, a rebeldia ela ainda é a manifestação da nossa indolência. É diferente quando você compreende e procura operar com equilíbrio para que as mudanças aconteçam. Ficou claro isso aí? Mas a sociedade alternativa, ela não pode ser uma sociedade que vai romper com a sociedade na qual nós vivemos. Não é na força que se conquista. Todas as instituições, todos os movimentos que querem criar bolsões de transformações à base da força, possuem um prazo de validade e vão cair por terra no tempo e no espaço, como regimes políticos, como poderio, como domínio materialista, religioso. Tudo isso vai perdendo a vitalidade com o tempo. Jesus antevê esse período que nós vivemos, apontando para nós que chegaria um instante em que a humanidade se tornaria mais lúcida pelos impactos da dor, porque é assim que temos promovido a nossa evolução. São poucos os espíritos que se decidem e que se movimentam para mudar a própria vida por adesão à verdade e entrega pelo coração. Eu quero melhorar. E se coloca de uma forma determinada, consciente e responsável para mudar. A grande massa anseia pelas mudanças, porque nós somos espíritos que temos a lei de progresso na nossa intimidade. Mas nos movimentamos ainda de uma forma muito tímida, incipiente. Somos aqueles que nos entregamos muito mais aos impulsos que vêm de fora do que os valores que deveriam emergir de dentro. Por isso, somos envolvidos pela moda, pela opinião pública, pelas regras, por aqueles que utilizam de recursos para nos trancafiar, porque para ficar bem, politicamente correto, nós abrimos mão muitas vezes do que verdadeiramente nós já sabemos que é o caminho para se conquistar a paz. Paz, você não vai receber de fora para dentro. Paz é conquista do ser. Paz é deitar a cabeça no travesseiro, dizendo assim, obrigado, Senhor, porque meu dia hoje foi vitorioso. O que eu planejei, o que eu trabalhei, eu consegui realizar, mesmo que foi difícil. É tão bom você poder atingir um determinado momento da sua vida, como nós escutamos depoimentos, como eu disse, que acompanhamos quadros, casos complexos de pessoas nos hospitais, nos leitos de morte. E nós escutamos depoimentos nos atendimentos fraternos no centro espírita. É tão extraordinário quando você ouve de um coração frases como: graças a Deus, eu fiz o que eu pude. E estou bem por ter trabalhado assim. Mesmo com erros, acertos, alegrias, tristezas, é tão bom poder dizer, eu fiz. Isso é majestoso. Diferentemente, como escutamos nos leitos, nas ruas, nas pessoas que nos procuram ao longo dessas décadas que temos de espiritismo, que parece que foi ontem que começamos. É tão
triste ouvir dos espíritos que nós atendemos em sessões mediúnicas. Espíritos em lágrimas, melancólicos, angustiados, afirmando: o que eu fiz da minha vida? Que rastro que eu deixei? Ah, meu Deus, se eu pudesse voltar atrás. Jesus previu tudo isso. Como médium por excelência, ele, estando no templo com os discípulos, no capítulo 24, intitulado Sermão Profético, ele cita estas palavras, que eu prometo comentar apenas algumas. Quando Jesus ia saindo do templo, aproximando-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo, Jesus, porém, lhes disse. Eles queriam mostrar a estrutura do templo. Jesus disse assim: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Aí eles saíram e foram para um monte ao lado, que dava para ver o templo à distância. O Monte das Oliveiras. Oliveira produz oliva. Da oliva se faz azeitona. Óleo. Óleo para usar nas candeias e iluminar. Mas o óleo, o azeite também que é utilizado para alimentar. O mesmo azeite que também é utilizado para curar feridas. Era para lá que Jesus levava aqueles que se interessavam em aprender. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular. Se você quiser orientação, você tem que procurá-lo em particular. Porque ele vai conversar com você na sua intimidade. Dize-nos quando serão essas coisas, já que dissestes que não ficará pedra sobre pedra desse templo? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo disse-lhes, prestem atenção, amigos, porque o assunto é extraordinário e belo. Acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Em todos os setores da humanidade se apresentam falsos cristos com falsas promessas. O materialismo revela-os, como as religiões também nos apresentam-os. Acautelai-vos, e ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Guerras, combates,
Tem muita gente preocupada se vai ter guerra mundial, se a Guerra Fria vai tomar corpo de novo. O Evangelho está falando de uma guerra maravilhosa, que não é para temermos. A guerra do homem velho, que não quer permitir que o homem novo nasça. A guerra íntima, que é a mais complexa, que temos que enfrentar. Se tiver guerra lá fora e apertarem botão, a humanidade ser pulverizada, isso não vai alterar a guerra que temos que levar à frente no nosso mundo íntimo, porque tu continuará espírito. Você não vai morrer. Não se prenda ao que te engana. Não vos assusteis. Quem está dizendo é Jesus. Se você quer escutar alguém que vai te trazer pânico, ouça-os. E serás escravo dele. Jesus te traz paz. E ele te liberta para que você jamais seja escravo. E sim, Senhor. A proposta é que você se fortaleça para que você tenha autoridade, autonomia e liberdade para caminhar no mundo determinado a fazer o que você já está verificando que é importante para a sua evolução. E o pilar é o amor. Serviço ao próximo. Abrindo mão do interesse pessoal. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino. E haverá fomes, e pestes, e terremotos em vários lugares. Fomes, terremotos, pestes. A comunicação da internet, os meios televisivos, o tempo todo mostra. Sempre na história da humanidade houveram terremotos, guerras e pestes. O texto não está falando lá de fora. Embora lá de fora reflita o que está acontecendo dentro das criaturas. Percebeu, minha filha? Nós não estamos preocupados com o que está lá fora. Embora quando tu sair daqui vai te vacinar. Se a sua casa está na encosta e lá todo mês de janeiro chove para descer, tira sua casa de lá e vai morar em outro lugar. Ah, não, mas lá é uma área nobre. Então, quando tiver o barro descendo da encosta, não venha dizer que os sinais não te indicaram. Ficastes lá por arrogância, por indolência, porque a vida te apontou um futuro com várias indicativas, para que você pudesse se acautelar, procurar provisões. A vida te disse. E a vida fala para todos nós o tempo todo por sinais muito claros. Mas você quer repetir? Então vai se dar com burro na água. A vida te sinaliza por um cantarolar de um rouxinol. Mas também a vida pode estar dizendo para você pelo barulho de uma metralhadora. Depende de você querer ouvir. E do que queres ouvir? A vida vai te dizer. Mas todas essas coisas, disse Jesus, são o princípio de dores. Então, olha que beleza. Eu tenho certeza que semana que vem ninguém vai voltar. Olha que beleza que vai acontecer com você. Você não está querendo seguir Jesus, Gino? Rodrigo, essa escola aqui,
Quem é o Senhor desta escola? Senhor Jesus Cristo. Então, se você está vindo aqui, tem um professor aqui que se chama Allan Kardec, que é o patrono. Mas Allan Kardec o tempo todo vai falar assim, olha, o nosso negócio é aprender com ele. Então, para aprender com ele, nós temos que seguir as pegadas dele. Fechou comigo? Fecha comigo e abre com ele. Um amigo hoje me falou assim, Casalberto, tem um tanto de expositor espírita aí criando conta no YouTube. Aí eu vejo as propagandas dos meus colegas espíritas. Venha, se cadastre e me siga. Um outro me diz assim, você não vai ter um Twitter para que as pessoas te sigam? Eu falei assim, cara, tu não sabe da missa, como é que é a história? A metade da missa. Da missa a metade. Eu esqueci. Essa encarnação, eu não fui tanto tempo católico. Tu não sabe o tanto que nós fizemos para criar vínculo. Por que esse microfone está aqui? Porque o nosso trabalho hoje é dizer para vocês que vocês podem, e se quiserem, seguir Jesus. Sendo amigo dele. Porque ele é amigo de vocês. Porque foi ele que convidou para que nós viéssemos aqui. Então, eu quero seguidor. Ontem nós conclamávamos para engrossar as fileiras de Roma. Hoje o papel de Roma é fazer o inverso. É aprender a escrever a palavra Roma de trás para frente. Amor. Amor não aprisiona. Amor liberta. Para concluir, vocês querem então seguir Jesus? Então vocês vão ter que percorrer os caminhos que ele percorreu. Então, se preparem. E eu vou ler agora. Eu quero ver quem vai voltar semana que vem. Mas todas essas coisas que nós contamos aqui são só os princípios de dores. Então, vos hão de entregar para serdes atormentados. Eles vão fazer isso com vocês. Vocês serão entregues para serem atormentados. E matar-vos-ão. E sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Por que você vai ser odiado? Você quer amar e vai ser odiado? É isso que ele está falando? Não. Porque o amor é a luz que se faz na treva. A treva não compreende o amor. Não é odiado no sentido pessoal. É no sentido de resistência. Você sai para semear o bem. E quem não está afeito ao bem, não vai entender o esforço que você está fazendo. Então serás incompreendido. Só que isso não nos interessa. Porque quem ama não sai para amar para ser reconhecido. Quem ama, ama porque o amor alimenta. Se você está doente e queres curar a tua doença, o único remédio que vai solucionar a sua doença se chama amor. Toma penicilina, tá bom? Toma medicação. Cuida do periférico. Mas eu estou conversando com vocês como aqueles que querem seguir Jesus. E a nossa cura tem que ser definitiva, ela não pode ser transitória. Porque quem vai curar a doença transitória, amanhã vai ficar doente de novo. Porque a causa não foi atendida. Entenderam a lógica e a probabilidade? Nesse tempo, muitos serão escandalizados.
e trair-se-ão uns aos outros. Por quê? No campo externo. Porque quem não está focado no amor, ele brinca de amar. Aí amanhã ele não vai amar mais. Então haverá uma traição, uma ruptura. Uma companheira me mandou uma mensagem perguntando assim, uma ouvinte nossa: o que o Espiritismo fala do divórcio? Aí eu disse: abra o Evangelho segundo o Espiritismo, tem um texto que trata do divórcio. Mas eu queria a sua opinião. Aí eu disse assim: você não a terá. Por quê? Porque eu só, nesses tempos atuais, tenho conversado sobre o amor. E deixa para Jesus cuidar do divórcio. Porque o divórcio existe por conta da dureza dos corações. Isso não é um assunto que nos pertence. Então, divorciar ou não, a nossa conversa é divorciar do amor. E as pessoas estão querendo conversar conosco sobre divorciar de pessoas. Quem divorcia de pessoas, na verdade, é porque não está ainda vinculada nos planos do amor. E ele vai se vincular a outro e pode se repetir o mesmo divórcio. Vocês entenderam o que eu estou dizendo? Como é complexo? Agora nós estamos falando aqui do amor. E o amor é projeto. O amor é complexidade. O amor é entrega. E a grande parte da sociedade não está ainda pronta para amar. E surgirão falsos profetas e enganarão a muitos. Profeta é aquele que profetiza, que antecipa o futuro. Nós podemos estar na condição de falsos profetas, porque você diz assim: eu vou mudar, para daqui a alguns instantes eu mesmo afirmar na próxima encarnação. Não é assim que a gente se faz quando tem a virada do ano? O povo vai lá para a praia, traga o mar, quebra vidro, champanhe, joga flor, faz de tudo e fala assim: Iemanjá é a rainha do mar, né? Canta. Né? E aí diz assim: prometo, prometo, prometo. O que acontece 2 dias depois? E vamos levar a sério, porque o assunto é complexo. E por muito se multiplicar a iniquidade, prestem atenção do que acontece nos nossos tempos atuais. É uma das frases mais sinalizadoras dos tempos em que vivemos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Eu quero fazer um exame de consciência com vocês. Quando a gente brinca nas nossas falas sobre como nós estamos nos comportando, inclusive substituindo as nossas relações por um elemento, por um recurso, por um equipamento, nós não estamos prestando atenção que o amor está se esfriando. Este é o tempo que nós vivemos. O tempo das individualidades que só querem pensar em si mesmas. Quer conversar com um parente? Conversa pelo Face. Não é capaz de movimentar para estar olhando no olho a olho. Relação é para se relacionar. Os laços que temos uns com os outros é para serem aprimorados. Ninguém evolui atrás de um computador. Guardem isso que eu estou dizendo, porque é melhor agir agora do que ter que se despedir no cemitério, arrependido por não ter perseverado até o fim. O fim que Jesus
traz para nós nessa reflexão, não é o fim do mundo material, porque o nosso planeta não seria criado para que brinquedos ou para que crianças pudessem destruí-lo, embora possamos criar dificuldades. Esse planeta é regido por mãos sagradas, abençoadas de educadores e de espíritos altamente comprometidos com a unidade universal, com a magnitude do amor de Deus. Por isso, Jesus, o nosso Senhor e Mestre, está cada vez mais próximo de nós. Porque quanto mais dor, quanto mais sofrimento, mais ali Ele estará. Porque os espíritos superiores não abandonam as ovelhas. Somos nós é que insistimos e nos rebelamos diante de tanto amor, de tanto amparo. Nesta noite, em que nos reunimos para estudar a doutrina espírita, na casa que tem como patrono aquele senhor do nosso aprendizado espírita, que é Allan Kardec, nós agradecemos ao apoio destes benfeitores espirituais que trouxeram para nós todas as condições para que nós nos reuníssemos aqui. Hoje, uma festa espiritual, como nos foi antecipado na noite anterior, aonde estamos aqui envolvidos por muitos familiares queridos, por muitos espíritos que já nos anteciparam na grande mudança, que estão conglomerados, que estão engrossando essas fileiras destes corações que vieram cuidar da gente. E estes nossos irmãos familiares, pais, mães, cônjuges, filhos, avós, avós, hein? Todos eles aqui reunidos, eles despedem de cada um de vocês, afirmando, com autorização do alto, que eles estão nos apoiando e nos inspirando. E que eles aguardam que cada um de nós possamos nos despertar para essa realidade espiritual. Porque para quem ama, não há distância. Para quem está amando, os nossos sentimentos se intercambiam, e o que para os homens é algo subjetivo, se torna ações materializadas que vão nos promover, que vão nos fortalecer, que vão nos estimular cada vez mais a seguir adiante. Que Deus nos abençoe. Ave Cristo. Muito obrigado à audiência, a todos os nossos companheiros da Rede Amigo Espírita. Convidamos para que sábado próximo, às 8h30, estejamos novamente reunidos na casa de Allan Kardec e Amélie Boudet para estudarmos o livro Apocalipse. Sejam bem-vindos todos os sábados às 8h30. E se não puderem estar presentes, podem assistir através da transmissão da internet. Mas eu vou contar uma coisa, né, Cláudia? Na internet não é tão bom quanto poder vir aqui e juntos podermos nos banquetear com esse pão espiritual que Jesus nos oferece. E aqui em Minas, o pão a gente chama de pão de queijo e engorda, que é uma beleza. Boa noite para todos, muito obrigado.